Prefácio. Por mais atentos que estejamos ao agir de Deus, Ele, em sua soberania ilimitada, sempre nos surpreenderá em coisas que ainda não percebemos. O agir invisível de Deus só será frutífero na nossa vida à medida que aprendermos a depender da ação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus é o agir encarnado de Deus na terra. Um mistério a ser revelado que primeiramente precisamos conhecer, depois proclamar e por fim manifestar, conforme Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Colossenses 1:26, Colossenses 2:2, Colossenses 4:3. Em Cristo Jesus, podemos fazer parte do agir invisível de Deus e manifestá-lo na terra. Para mim, o pastor Luciano é um homem de Deus que busca desvendar os segredos de Deus. Fui muito abençoado com a leitura deste livro. Recomendo a todos sua leitura, que redundará em edificação espiritual. Pastor Francisco Eduardo Gonçalves, Curitiba, primavera de 1999. Introdução. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir nas suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Agostinho de Hipona. Tenho aprendido muito nos últimos anos acerca da estranha maneira de Deus agir. E sinto-me desafiado a compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Alguns questionarão o que digo, simplesmente porque são intransigentes. Outros porque ainda não conheceram a dor de circunstâncias aparentemente sem explicação, e com cara do abandono de Deus. No entanto, sei que muitos leitores receberão estas verdades como um bálsamo divino. Eu também oro para que elas sejam um instrumento de restauração e edificação, pois desejo muito que as vítimas da injustiça de alguns cristãos, que criam explicações simplistas e falam do que não entendem e não vivem, possam ter alento. O que compartilho neste livro não é necessariamente a resposta para cada circunstância adversa. Há momentos em que algo ruim ocorre como consequência de nossos próprios erros. Mas a perspectiva do agir invisível de Deus, além de poder ser a resposta para muitas dessas circunstâncias, é também uma tentativa de mostrar que o nosso atual universo de raciocínios e explicações dos fatos da vida cristã está longe de ser completo. Pelo contrário, é limitado, pobre, cego e deve nos lembrar de que precisamos buscar em Deus uma dimensão mais profunda da revelação da sua palavra. Vivemos dias em que a fé evangélica tem crescido e se espalhado grandemente. Graças a Deus por isso. Mas temos que reconhecer que esse crescimento numérico tem acontecido com uma velocidade e intensidade muito maior do que a capacidade da igreja de crescer em maturidade. O próprio crescimento gera inúmeros problemas. Um deles é que muitas igrejas, com o intuito de abrir novas frentes de trabalho para acolher os novos convertidos, têm formado às pressas uma nova geração de ministros, sem um forte embasamento na palavra, mas apenas com o estritamente necessário para atender a demanda. E isso tem trazido ao povo de Deus um evangelho diluído e simplista. Há uma diferença entre o evangelho simples, que toca o homem diretamente em suas necessidades e que dispensa qualquer intelectualismo, e um evangelho simplista, que tenta dar respostas diferentes às da Bíblia e que, ao tentar simplificar as questões, desconsidera o fato de que estamos lidando com pessoas que pensam, que têm sentimentos. Desse modo, estamos edificando uma geração confusa, machucada, cheia de dúvidas, e até mesmo descrente. Embora para fugirem do inferno, as pessoas aprendam a conviver e até mesmo a conformar-se com todas essas coisas. Algo precisa sacudir-nos e arrancar-nos de nossa prepotência ao acharmos que podemos entender Deus e sua forma de agir, e ditar sempre e até antecipadamente como serão as coisas. Se algo acontece com alguém, sabemos por que aconteceu.
Se deixa de acontecer, sabemos exatamente por que não aconteceu. Temos respostas para tudo. Não podemos negar o fato de que o reino espiritual é regido por princípios, e que tais princípios sempre serão imutáveis. Há, porém, uma grande diferença entre vê-los funcionando e discerni-los. Por exemplo, se pecamos contra Deus, colhemos as consequências que variam de acordo com o nosso comportamento, se nos arrependemos ou não. Davi pecou adulterando e matando um amigo. Ele foi perdoado por Deus, o que remove a mancha da culpa, mas colheu as consequências, as quais lhe foram anunciadas pelo profeta Natã. Em outra situação, relatada na carta à igreja em Tiatira, vemos Jesus repreender o pecado simbolizado por uma mulher chamada Jezabel. Ele disse que, se aqueles pecadores não se arrependessem, seriam julgados e ficariam prostrados numa cama, num leito de enfermidade. Apocalipse 2, 18 a 23. O pecado sempre tem consequências. Se nos arrependemos, somos perdoados. Mas ainda assim, colhemos as consequências. No caso de não nos arrependermos, seremos julgados. São situações diferentes, mas sempre haverá consequências. Quando alguém peca, podemos saber que haverá consequências e até mesmo prevenir a pessoa com relação a isso. Mas o que não podemos aceitar é a análise inversa, ou seja, tentar dizer se alguém está ou não em pecado pelas circunstâncias em que está vivendo. Esse é um campo em que não podemos entrar, e não cabe a nós julgar. A Igreja do Senhor tem falhado muito nessa matéria nestes dias. Há respostas simplistas para tudo. Se alguém não recebeu a resposta à oração, é falta de fé. Se algo negativo aconteceu, foi o diabo. E isso porque houve brecha espiritual. Se as coisas não estão bem, é porque a pessoa está em pecado. E assim por diante. Muitas vezes, a causa daquilo que está acontecendo pode até ser uma dessas coisas. Mas não significa que seja só isso sempre. Não podemos nos considerar doutores em psicologia divina. Alguns cristãos são assim. Aparentemente conseguem até mesmo se antecipar ao que Deus fará. Neste caso, ele fará assim, no outro, fará assado. Os caminhos de Deus, no entanto, são mais altos do que os nossos. E os seus pensamentos também. Paulo declarou aos Coríntios, em 1 Coríntios 8:2, se alguém pensa que conhece alguma coisa, não a conhece ainda como convém conhecer. 1 Coríntios 8:2. Ninguém pode agir como sabe tudo em relação às coisas de Deus. Principalmente em relação a seu modo de agir personalizado na vida de seus filhos. Assim, confiemos na soberania de Deus uma vez mais. E aceitemos o fato de que nem sempre teremos todas as respostas. Mas sempre poderemos caminhar na certeza de que Ele tem o melhor para nós, quer compreendamos, quer não.